Você sabe o que são parâmetros dentro do Power BI? Eles podem ser utilizados de várias formas diferentes. Na aula de hoje, vamos utilizar os parâmetros dentro do Power Query para alterar as fontes de dados. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parâmetros, tá? Para quem não conhece, parâmetros nada mais é do que um espaço na memória, como se fosse uma variável, para quem já está mais acostumado com programação, que a gente vai armazenar ali um valor específico, tá? Eles podem ser utilizados aqui dentro do Power Query sim e também dentro do Power BI, beleza? Então, vamos lá, hoje especificamente vamos falar sobre endereços, como que a gente faz para trocar a fonte de dados, tá? Para a gente que presta consultoria, isso é um problema um tanto quanto grande. Por quê? Normalmente a gente desenvolve todo o relatório do cliente na nossa máquina pessoal. E aí, quando a gente vai implementar isso na empresa do cliente, a gente precisa fazer alteração de todas as fontes de dados. Para quem ainda está mais no começo, fonte de dados nada mais é do que o local do arquivo que a gente está buscando, né? Então, ou seja, eu posso utilizar como fontes de dados o Excel, posso utilizar arquivos TXT, posso utilizar um banco SQL. Então, nessa aula aqui de hoje, a gente vai trabalhar com uma base bem simples, que é uma base vinda de Excel, tudo bem? Bom, com certeza já aconteceu com você, ou se não aconteceu ainda vai acontecer, de você abrir o Power Query para tentar fazer alguma alteração e aparecer esse erro gigantesco para você em praticamente todas as nossas consultas, né, com exceção da tabela de medidas aqui que não aparece. E o que é esse erro, pessoal? Olha só, nós não podemos encontrar o arquivo, né, nesse caminho, nesse endereço que a gente está vendo aqui dentro. Então, por isso que a gente normalmente não trabalha com o Power BI compartilhando por e-mail ou pendrive, etc, justamente por conta desse erro aqui. A gente faz o compartilhamento pelo Power BI Service, né, como a gente já está acostumado. Mas, e se você precisa enviar realmente por e-mail, né, ou fazer implementação para um cliente, como é que você faz isso? Bom, vamos lá. A nossa ideia aqui então é criar um parâmetro que fique mais fácil de substituir a nossa fonte de dados. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu coloquei esse arquivo dentro de uma pastinha. Essa pastinha aqui, ó, eu já deixei aqui dentro, né? Então, a nossa pastinha com a base de dados e tem aqui o seu diretório, tá? O que a gente vai fazer aqui então? Vou lá no meu Power Query então. Vou inserir aqui então um novo parâmetro. E onde está esse parâmetro, pessoal? Está aqui dentro, ó. Eu posso clicar na minha guia Home aqui dentro e aqui depois clicar em Manage Parameters, tá? E vou clicar aqui em novo parâmetro, certo? Ele vai pedir um nome, eu vou colocar esse aqui como fonte, né? Pode ser fonte de dados ou o que você preferir aí chamar, não tem problema. O tipo aqui eu vou deixar como tipo texto mesmo, tá aqui embaixo. E aqui embaixo o valor que eu vou atribuir para esse parâmetro, tá? Como se fosse uma variável mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui lá na minha pastinha, copio aqui esse diretório, ó, dou um Ctrl C, volto lá para dentro do meu Power Query e coloco com Ctrl V, beleza? Clique em OK, prontinho, ele vai gerar esse parâmetro aqui pra gente, certo? Bom, mas isso ainda não resolve nossos problemas. Como você pode ver aqui, todos os nossos arquivos continuam com um erro. Por quê? Se a gente der uma olhadinha aqui no nosso código M, por exemplo, ó, aqui em cima, ele vai mostrar pra gente que ele está buscando naquele diretório antigo. E não é isso mais que eu quero. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente resolve? Vamos lá. A gente vai substituir todo esse caminho aqui até o nome do arquivo, ó. Contoso.xlsx é o nome do meu arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar toda essa parte, ó, tiro toda essa parte até a minha barra ao contrário aqui e simplesmente escrevo fonte, né? Ele até mostra aqui para mim no help a fonte. Vou colocar o meu e comercial para concatenar com aquele final ali dentro. Quando eu der um enter, olha só que interessante. Ele vai pensar um pouquinho e já vai atualizar para mim, tá? Desse jeito que a gente está fazendo, não muda muito do jeito antigo de ser feito, que é clicando aqui na nossa fonte de dados e buscando, né, manualmente aqui dentro aquele endereço que a gente quer. No nosso caso aqui já apareceu como parâmetro, né? Mas para a gente atualizar todas as nossas consultas, teríamos que fazer isso um a um. Então, qual que é a maneira mais rápida de você fazer isso que eu vou te deixar de dica aqui hoje? Olha só. Se você vier aqui dentro da sua guia Home também e clicar em configurações da fonte de dados, olha só que interessante. Ele vai mostrar pra gente que existem duas fontes de dados aqui dentro. Aquela primeira que a gente já atualizou e a fonte antiga, tá? Então olha só, a gente vai clicar nessa fonte antiga e mudar aqui em Change Source, mudar a fonte, tá? Ele vai abrir aqui pra gente e olha só que interessante, ele mostra aqui a opção de eu fazer a busca manualmente. Só que qual que é o problema disso? Por que é a vantagem de se utilizar um parâmetro então? Porque constantemente, pessoal, as pessoas na organização, elas estão mudando o nome das pastas, estão mudando o local dessas pastas, então se a gente tem que fazer essa busca manual toda hora, é muito complexo. Então o ideal é a gente já criar um parâmetro com aquele endereço específico, tudo bem?
Então a gente muda aqui para Advanced, né, para o avançado. Aqui em cima, ó, primeira coisa, eu vou só copiar esse final aqui, ó, que é o nome do meu arquivo, né? Dou um Ctrl C, colo ele aqui embaixo. E aqui nesse de cima, o que a gente vai fazer? A gente troca para parâmetro e ele mesmo já identifica para a gente. Então ele coloca para a gente o seguinte, ó, a primeira parte vai ser todo aquele valor do parâmetro, que está lá C, dois pontos, Henrique, etc. E o final do arquivo vai ser /contoso, que é o arquivo que eu quero dentro daquela pasta específica, tá? Até porque dentro da minha pasta aqui dentro, ó, eu poderia ter várias outras planilhas, né, outras pastas de trabalho do Excel. E não é isso que eu quero somente a da Contoso, beleza? Quando a gente clicar aqui agora em OK, olha só, clique em OK, ele já atualiza para mim uma fonte só, porque é o caso aqui nosso, né, somente uma fonte. Quando eu clicar em fechar e clicar aqui em atualizar tudo, refresh all, ele vai pensar um pouquinho e todas as minhas pastas, as minhas consultas que estão aqui ao lado serão atualizadas automaticamente, ok? Não vou fazer o corte no vídeo para mostrar para vocês que realmente ele faz essa atualização, demora um pouquinho, né? Ainda mais que a minha máquina aqui não é ultra revolucionária, né? Mas ele vai começar a atualizar todos para a gente aqui, sumindo todos aqueles erros que estão ali, ok? Beleza, foi. Já tirou, né, pra gente aqueles erros que estavam ali no final, ok? Como a gente pode ver, eu não tem mais nenhum erro aqui dentro. E o que é o mais interessante, pessoal? Se a gente vir aqui na nossa guia Home e clicar aqui em Editor Avançado, né, a gente vai ver que todas as nossas pastinhas, elas começam, ó, todo o nosso caminho, né? Ela começa aqui então com fonte. Ó, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, vou clicar em cancelar e todas elas começam aqui em cima com o meu parâmetro fonte, tá? Isso significa que, olha só, se alguém vier dentro da minha pastinha e trocar, ó, tô colocando aqui de Contoso para nova pasta, beleza? Troquei aqui, né, o meu Contoso para outra pasta. Se eu atualizar, olha aqui, o que vai acontecer? Clico aqui em Refresh Preview, Refresh All, olha só, já começou a dar alguns erros aqui. Ele vai dar erro em tudo para mim, porque ele novamente não localizou. Agora, olha só que interessante, eu posso vir aqui no meu parâmetro e aonde ele para aqui em nova fonte, olha só o que eu vou fazer. Vim aqui, lá na minha pastinha novamente, acesso essa pastinha, clico aqui em cima, dou um Ctrl C, então olha, nova fonte barra nova pasta, tá numa nova pasta agora. Volto aqui dentro, colo meu valor e prontinho. Agora, quando a gente fizer uma atualização aqui de novo, ó, nem precisa, né? Quando o meu arquivo já troca ali, ele já começa a fazer a atualização automática para mim. Isso é interessante, tá? Você já sair esse relatório da sua empresa com o parâmetro criado, para quando você chegar no seu cliente, você simplesmente copiar lá o endereço onde está, dá um Ctrl V e automaticamente ele vai começar a fazer essa atualização para você, tá? Vou deixar aqui enquanto eu dou os recados finais, vocês vão ver que a atualização vai acontecer normalmente, como aconteceu com a outra também, beleza? Pessoal, existem várias outras formas de a gente utilizar parâmetros aqui dentro do Power BI também. Então, se você quiser ver, olha lá, já até atualizou tudo certinho. Então, se você quiser ver como que a gente trabalha e pode utilizar parâmetros de outra forma também, não esquece de comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente e eu te vejo no nosso próximo vídeo.